Olá pessoal, eu sou a Heloísa do Ateliê Encanto Crochê. Na aula de hoje eu vou te ensinar a confeccionar esse lindo mini cachepô em fio de malha, formato redondo, com as paredes do cesto retinha e estruturada. Essa peça serve para adicionar diversas coisas, inclusive um vasinho de suculenta vai ficar lindo. Se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Vamos crochetar? Então, pessoal, para a gente iniciar o nosso mini cachepô, nós vamos precisar de um fio de malha. Esse aqui ele é um fio premium de 36 milímetros da marca Morino Fios. A cor dele é linda, é o rosa antigo. É muito bonito esse tom, mas vocês podem estar utilizando aí qualquer fio da preferência de vocês. Como eu sempre digo, qualquer fio que a gente for fazer os trabalhos, dá super certo utilizando as técnicas corretas, né? Então, fio residual também funciona super bem. Vou estar utilizando também uma agulha de 6 milímetros aqui pra gente confeccionar a nossa peça. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar fazendo o círculo mágico, tá? Em outras aulas aí eu explico bem certinho como funciona o círculo mágico, que é uma das maiores dúvidas aí de quem está iniciando no ramo do crochê com fio de malha tem, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar uma quantidade mais ou menos de uns 4 dedos, assim. Vamos envolver com o fio 3 dedos da nossa mão. Vamos girar o fio e subir com ele novamente, fazendo um formato de X aqui em cima e prendendo com o dedo mínimo. Então, aqui nós temos um formatinho de X mesmo, tá? Nós vamos vir com a nossa agulha aqui embaixo desse fio que está embaixo aqui, ó. E vamos puxar aqui pra trás o que está em cima. Trazendo aqui pra trás, eu vou girar a minha agulha, dar uma altura aqui para esse pontinho, vou puxar o fio que vem do rolo e vou fechar aqui o nosso círculo mágico, tá? Esse fechamento aqui, pessoal, já conta como o nosso primeiro pontinho, né? Então, vou tirar esse fio aqui para trás. Então, ele formou o círculo mágico com esse fechamento que vai ser o nosso primeiro ponto. Dentro do círculo mágico, nós vamos colocar um total de 7 pontos, tá? Para fazer o mini cachepô, essa é a quantidade ideal que eu acho, assim, que fique um trabalho bem bonito depois. Se eu fosse fazer um porta-cotonete ou qualquer outra medida, eu acrescentaria mais pontos dentro, né? Mas como é um mini cachepô, essa quantidade de 7 pontos aí é suficiente. Então, agora, nós vamos inserir a agulha aqui dentro do nosso círculo mágico. Vamos puxar o fio que está vindo do rolo, dar uma altura para esse ponto e fechar. Então, já temos aqui o nosso segundo ponto. Insere a agulha no círculo mágico, puxa o fio que vem do rolo, dá uma altura e fecha. Vamos fazer isso até a gente completar os 7 pontinhos aqui dentro desse círculo mágico. Então, o nosso primeiro aqui, né, que a gente fez do fechamento, o segundo, o terceiro e o quarto, faltam mais 3 para fechar os 7. Então, insere a agulha, dá uma altura e fecha. Insere a agulha, dá uma altura pro ponto e fecha. E assim a gente completou aqui os 7 pontos baixos, tá? Que é o que a gente precisa. Agora, pessoal, eu acho que fica mais fácil de vocês visualizar depois aonde a gente vai colocar a nossa agulha para fazer o fechamento, para fazer a segunda carreira em ponto baixo centrado. Eu vou utilizar aqui um marcador, tá? Esse aqui de plástico mesmo. A gente vai colocar esse marcador aqui no nosso primeiro pontinho da carreira, que foi, no caso, aquele que a gente fez através do fechamento do círculo mágico. Eu vou colocar ele aqui, ó, pra gente se localizar melhor, porque para quem está iniciando
no crochê com fio de malha, identificar o primeiro ponto e aonde a gente adicionar a agulha aqui para fazer o primeiro ponto baixo centrado é um pouco mais difícil. Então, eu vou deixar esse marcador aqui pra gente ter certeza que é aqui dentro desse pontinho aqui que nós vamos inserir a agulha depois para fazer o ponto baixo centrado, ó. Os nossos pontinhos, eles formam um Vzinho, né? Que são duas perninhas aqui. Então, o primeiro, ele não é igual aos demais, porque a gente fez ele através do fechamento do anel mágico. Mas, mesmo assim, ele forma duas perninhas, ó, a primeira aqui e a segunda aqui. Então, nós temos que inserir a agulha depois bem certinho aqui, nesse centro do ponto, bem no meio. Então, para facilitar a visualização, eu vou deixar esse marcador aqui, e se vocês tiverem, podem adicionar também. Caso vocês não tenham, pode adicionar qualquer outra coisa aqui no meio, só para a gente gravar mesmo, que é aqui que a gente vai iniciar a nossa outra carreira, tá? Então, aqui, pessoal, já fizemos 7 pontos, agora eu vou puxar o fio para fechar o nosso anel mágico, tá? Então, vai puxando aqui, ó, para ele ir se fechando aqui, tendo o nosso formato redondinho, né? Agora, eu quero que vocês percebam o seguinte. Aqui nós temos o primeiro pontinho e aqui duas correntinhas que formam do nosso primeiro ponto. Então, por trás dela, vocês vão vir com a agulha e vão levar a laçada lá pra trás. Assim. Agora, se torna muito importante esse marcador aqui, ó, porque fica muito mais difícil da gente visualizar aonde está o ponto com essa laçada que a gente levou lá pra trás. Então, o que que nós temos que fazer? Levantar um pouquinho aqui, não tem problema, tá? Depois a gente fecha e volta, ajusta de novo. Agora, nós temos que inserir a agulha aqui, ó, dentro do pontinho que nós marcamos com o marcador ali, ó, né? Então, eu vou tirar o marcador e inserir a minha agulha aqui, ó. Tem que, exatamente onde está o marcador, sair a minha agulha, ó. Então, eu entro por dentro do meu ponto. Aqui, ó, deixa eu abrir bem aqui para vocês enxergarem lá, ó. Tá aqui o centro do ponto, ó, com o marcador bem certinho ali. Então, a minha agulha, ela tem que entrar por aqui e sair lá atrás no centro do ponto, para ser um ponto baixo centrado. Então, eu vou inserir aqui a minha agulha, certinho, ó. Aqui atrás não saiu no centro do ponto, ó. Tá vendo? Saiu do lado do ponto. O centro do ponto é exatamente onde está o meu marcador, entre as duas perninhas que forma aqui atrás, tá? Então, eu vou retirar novamente e vou inserir, tentando encontrar o centro do ponto. Agora sim, ó. Agora saiu certinho lá no centro. Então, vou tirar o meu marcador, que eu coloquei aqui só pra gente não se perder, né? E damos continuidade ao trabalho. Agora, eu vou puxar o fio que vem do rolo pra ajustar a minha laçada aqui, ó. Deixar uma quantidade suficiente aqui pra passar minha agulha. Puxo o fio aqui pra frente, assim, dá uma alturinha pra ele. Insiro essa laçada que ficou faltando aqui na minha agulha e fecho o meu ponto. Assim, eu consegui fazer o primeiro ponto baixo centrado da minha carreira. Esse primeiro ponto aqui, pessoal, realmente ele é muito difícil de visualizar, porque ele fica mais fechado, o formato dele é diferente. A partir da segunda carreira já fica mais fácil, daí não há necessidade de colocar marcador para verificar onde inserir a agulha, tá? Na segunda volta, nós vamos fazer aumentos por toda a nossa carreira, tá? Aumentos nada mais é do que colocar, né, 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui onde eu inseri a minha agulha anteriormente, eu vou inserir de novo. Tem que sair lá atrás no mesmo lugar, que é no centro do ponto, né? Vou puxar o fio que vem do rolo. Na segunda volta, alarguem bem esses pontos, tá, pessoal? Para não ficar muito fechado
a base do nosso cesto. Então, essa carreira toda de aumentos, deixem ela mais folgadinha mesmo, tá? Então, ó, aqui está o primeiro pontinho que a gente fez e aqui está o segundo. Então, em cada vezinho desses aqui, ó, cada pontinho que a gente fez da primeira carreira é onde nós vamos inserir a agulha e adicionar 2 pontos no mesmo local. Então, aqui, ó, eu vou inserir a agulha dentro deste vezinho aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Insiro a minha agulha, vai sair lá atrás no meio do ponto, ó. Aqui atrás tem um formatinho de A, né? Na frente forma um Vzinho, atrás forma um A. Então, tem que entrar por meio do V e sair por dentro do Azinho lá, ó, no meio das duas perninhas do ponto. Então, deu tudo certo, puxa o fio que vem do rolo, dá uma altura pra ele e fecha. Agora, novamente, no mesmo lugar, porque nós estamos fazendo a carreira de aumentos, né? Então, nós vamos ir trabalhando assim por toda a nossa volta, ó. Insere aqui, ó, dentro do Vzinho, né? Agulha, sai lá dentro também. Então, puxa o fio que vem do rolo e fecha. Novamente, no mesmo ponto de base. Então, vamos trabalhando essa carreira toda de aumentos, ó. Ou seja, 2 pontos no mesmo lugar. Então, se na primeira carreira nós tínhamos 7 pontos, agora na segunda carreira nós vamos ficar com 14, porque a gente dobra o valor, né? Então, vou fazendo assim até fechar a minha volta. Finalizei aqui a nossa volta, então, colocando aí os 2 pontinhos para cada ponto da base. Agora, nós vamos fazer o fechamento da nossa carreira para iniciar a próxima. Então, dá uma largadinha no fio, vem da mesma maneira que da carreira anterior, nessas 2 alcinhas que formam aqui do nosso primeiro ponto. De trás para frente, insere a agulha, leva a laçada lá para trás. Agora, pessoal, nessa próxima carreira já fica muito mais fácil da gente visualizar o ponto, porque esse nós realmente fizemos, não foi o fechamento de anel mágico, né? Então, aqui nós temos o primeiro pontinho e aqui o segundo pontinho. Então, nós vamos inserir a agulha aqui dentro, ó, e temos que sair com ela lá dentro também, tá? Então, insere a agulha, sai com ela lá atrás. Dá uma ajustada nessa laçada para não ficar tão grande e deixa ela quietinha ali. Puxa o fio que vem do rolo aqui pra frente, dá uma altura e agora insere essa alcinha que ficou pra trás ali e fecha o ponto. Assim, a gente formou o primeiro ponto baixo centrado da nossa terceira carreira, tá? Aqui, pessoal, na terceira carreira, nós vamos fazer a seguinte sequência. Um ponto sozinho, no próximo, um aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo lugar. O próximo sozinho, no próximo, um aumento. Então, nós vamos trabalhar assim por toda a nossa volta, tá? Então, nesse primeiro aqui, ele está sozinho. No próximo, que vai ser esse aqui, ó, tá aqui o meu Vzinho, ó, aqui que eu vou inserir a agulha, eu vou fazer um aumento. Então, insere a agulha, lá atrás, ó, confirmam se saiu no meio do ponto. Puxa, fecha. No mesmo lugar, insere a agulha, dá uma altura e fecha. Então, o primeiro eu fiz sozinho, o segundo eu fiz o aumento. No próximo aqui, ó, insiro a agulha, vira o trabalho, olha se saiu certinho lá no meio do ponto. Puxa, dá uma altura para esse ponto e fecha. Esse sozinho, o próximo duplo. Insiro a agulha, puxa, dá uma altura, fecha. Novamente, insiro a agulha, puxo, dá uma altura e fecha. Então, assim, nós vamos completar essa volta, fazendo um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho e um aumento. Finalizei, então, aqui a nossa volta, tá? Se eu comecei aqui com um ponto sozinho, eu tenho que terminar com um aumento para seguir a sequência, né? Para fechar bem certinho, e foi isso que aconteceu. Fechei aqui com os 2 pontinhos.
3 voltas é o tamanho suficiente para o nosso mini cachepô. Então, agora nós já vamos para a parte do acabamento da nossa base, tá? Então, aqui, pessoal, da mesma maneira, ó, nessas 2 alcinhas que formam aqui do nosso primeiro ponto, com a agulha de trás para frente, eu vou inserir aqui, vou levar a minha laçada lá para trás, tá? Agora, ao invés de a gente continuar, né, fazendo a carreira de ponto baixo centrado, nós vamos fazer o acabamento em ponto baixíssimo. Então, aqui por baixo dessa alcinha que formou quando eu levei a minha laçada lá para trás, eu vou inserir a agulha aqui, tá? Porque a gente não vai cortar fio, a gente vai dar sequência no trabalho sem cortar o fio. Então, eu insiro essa laçada na minha agulha aqui e puxo o fio que vem do rolo para ela se ajustar aqui e ficar mais curtinha, né? Então, vai ficar assim, uma na frente, outra atrás, puxo o fio que vem do rolo aqui pra frente, tá? Dá uma largadinha, porque a carreira de ponto baixíssimo, ela tem que ficar mais folgada do que apertada, tá? Agora, nós vamos trabalhar aqui por baixo destas alcinhas que formam aqui dos nossos pontinhos, tá? Nós vamos inserir a agulha aqui por baixo dela, puxar o fio que vem do rolo e entrar com ele dentro dessa laçada que formou aqui. Deixa eu só tirar que tá um pouco grande demais aqui. Fica sempre a laçada na agulha, né? Então, quando a gente insere e traz pra cá, a gente entra com ela dentro dessa que estava na agulha. Então, insere novamente por baixo, puxa o fio e entra dentro da laçada que já está na agulha. Insiro a minha agulha por baixo aqui da alcinha, puxo, vai ficar 2, daí essa aqui a gente traz dentro da outra, ó. Isso é fazer pontos baixíssimos, tá? Então, nós vamos ir caminhando assim até fechar a nossa volta, tá? A gente faz essa carreira de ponto baixíssimo, porque daí a gente vai subir o nosso cestinho, tá? Que é através dessa carreirinha aqui que a gente consegue iniciar a subida do cesto. Terminei aqui a nossa volta de ponto baixíssimo, cheguei aqui no final, eu vou cortar o meu fio e fazer o acabamento. Então, eu tiro aqui da agulha, né? Agora, com o auxílio de uma agulha de tapeceiro, eu vou finalizar, fazer esse acabamento, tá? Então, insiro aqui dentro da agulha. Aqui, nesse primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, por baixo dele aqui, eu vou inserir a minha agulha, vai sair lá em cima, ó. Puxo o fio, assim, ajusta essa laçadinha aqui, pessoal, para que ela fique mais ou menos do tamanho dessas outras aqui, porque agora a gente vai simular o último ponto baixíssimo, então, ele tem que estar o mais parecido possível com os demais, né? Então, ajusta aqui. Agora, eu volto com a minha agulha dentro dessas 2 alcinhas aqui do último ponto que a gente fez. Insiro aqui, tem que sair lá atrás, ó. E leva lá pra trás. Assim. Assim, eu consigo simular bem certinho as 2 alcinhas do ponto baixíssimo, tá? Feito isso, agora nós vamos esconder o fio aqui na parte de trás pra gente cortá-lo. Então, vai caminhando aí com alguns pontos, né? O que vocês acharem suficiente, pra ele ficar bem escondidinho aqui, ó. Daí, já podem cortar o fio de vocês. Vou arrematar também o fio que ficou ali do círculo mágico, tá? Caminha a mesma coisa por baixo aqui. O quanto vocês fechar aqui o círculo mágico, melhor, pessoal, para não ficar o buraquinho aparecendo, tá? Vamos caminhar aqui alguns pontinhos, escondendo esse fio, para que ele fique bem preso e não solte, né? Assim, já dá para cortar o nosso fio. E aqui está a nossa base, bem redondinha, né? Com os aumentos certinhos aí. Ela não ficou emborcando, não ficou embabadando, ela tá numa estrutura certinha, perfeita pra gente fazer a subida do cesto. Porque tudo depende da base para subir um cesto estruturado, né? Retinho, bonito. Então, a nossa base está perfeita, redondinha. Então, com certeza que ela vai subir aí o nosso mini cachepô bem retinho.
Nós vamos iniciar a segunda parte aqui, então, pessoal, que é a subida do nosso mini cachepô, né? Nós vamos visualizar aqui onde a gente iniciou a carreira de ponto baixíssimo. Já expliquei para vocês em outras aulas, mas vou reforçar aqui, né? Que é onde aqui aparece apenas uma voltinha e a outra fica escondida mais para trás, tá? É aqui, ó, nota que todos os demais pontos aqui tem a parte de cima e a parte de baixo, ó. Aqui onde tiver mais visível a parte de cima e a parte de baixo estiver mais para dentro, é aqui onde a gente iniciou. Então, é aqui em cima desse pontinho aqui que a gente vai iniciar a carreira, tá? Então, vamos inserir a nossa agulha aqui. Por baixo, sempre embaixo dessas alcinhas aqui que formou dos pontos baixíssimos, tá? Então, insiro a agulha, vou colocar o meu fio e trazer aqui pra frente, ó, assim. Vou dar uma alturinha pra ele. Aqui, pessoal, é bem importante que vocês se atentem ao tamanho dessa laçada que vocês vão fazer aqui pra fazer os pontos de vocês, porque ela não pode ficar tão apertada e também não pode ficar tão folgada. Então, dá uma altura suficiente aqui e fecha o teu ponto. Nós vamos trabalhar aqui com pontos baixos na primeira volta. Então, insere a agulha aqui por baixo, ó. Já vamos arrematando esse pedacinho de fio que sobra aqui. Por baixo dele também tem que passar a agulha lá, ó. Daí, puxa o fio que vem do rolo aqui pra frente, ó. Dá uma altura e fecha. Assim, a gente já vai escondendo ele também, ó. Insiro a minha agulha aqui, ó, por baixo. Puxo o fio que vem do rolo e fecho. Nós vamos ir trabalhando assim por toda a nossa volta, ó. Inserindo a agulha aqui embaixo, puxando o fio que vem do rolo. Dá uma altura, pessoal, que eu digo sempre que é o tamanho da agulha, né? Deixa ela retinha aqui, ó. Né? Não vamos puxar tão para baixo assim, ó, para ficar essa laçada muito abaixo e nem tão muito para cima. Deixa a agulha reta, que é o tamanho do ponto necessário para vocês fazerem, tá? E fecha. Insere a agulha, puxa, dá uma altura e fecha. E vamos trabalhando assim por toda a nossa volta. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó, fiz meu último ponto. Agora, nós vamos fazer o fechamento dessa carreira para iniciar a próxima. Então, aqui nós temos o nosso primeiro pontinho. Por trás aqui dessas duas alcinhas que formam do primeiro ponto, eu vou inserir a minha agulha, ó. Insiro a agulha, levo essa laçada lá para trás, ó, né? Quando a gente leva a laçada lá para trás, a gente ajusta com a mão aqui os primeiros pontos para eles ficarem bem próximos um do outro aqui, tá? Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo centrado, aqui nesse ponto onde a gente levou a laçada lá pra trás, ó, né? Então, aqui formou o nosso Vzinho, é dentro aqui desse Vzinho que nós vamos inserir a agulha, ó. E tem que sair lá atrás, no meio do A, né? Então, tá lá bem certinho, ó, perninha pra um lado, perninha pro outro e a agulha no meio. Vou dar uma ajustada aqui nessa laçada, para ela não ficar tão folgada, né? Deixa ela quietinha ali. Puxo o fio que vem do rolo aqui pra frente. Dá uma altura pra ele. Agora, insiro essa argolinha aqui. E puxo o meu fio aqui pra frente. Então, aqui, eu fiz o meu primeiro ponto baixo centrado dessa carreira, tá? Vamos ir trabalhando com pontos baixos centrados dentro de cada pontinho desse aqui, ó. Um Vzinho aqui, outro aqui, outro aqui, sempre inserindo a agulha aqui no centro desse ponto, tá? E saindo lá no centro do ponto também, ó. Então, vou inserir a agulha aqui, ó. Saiu lá atrás no meio. Puxo aqui pra frente, dá a altura do tamanho da nossa agulha aqui e fecha o ponto. Novamente, insiro a agulha, puxo aqui pra frente, dá uma altura e vai fechando o ponto. E vamos ir fazendo isso por toda a extensão da nossa volta, ó. Inserindo a agulha, puxa, dá uma alturinha e fecha. Insere a agulha, puxa, dá uma altura e fecha. Pessoal, se você está iniciando,
não se preocupe, tá? Porque realmente quem está iniciando tem um pouco mais de dificuldade aí de encontrar aonde inserir a agulha, né? Fazendo certinho. Então, assim, tem que praticar, tá? Eu no começo sempre também digo que eu sofri bastante porque eu tinha as mesmas dificuldades que vocês, mas quando a gente pratica, a gente vai aperfeiçoando a nossa técnica, né? Então, vai ficando tudo sempre melhor. Então, cada pouquinho que vocês forem fazendo, vocês vão arrumando com a mão aqui, ó, para esses pontinhos ir ganhando a forma redonda que a gente precisa, tá? Fez um pouquinho, arruma com a mão e vai dando sequência no trabalho de vocês, tá? Até finalizar a carreira aqui. Cheguei novamente aqui no final da nossa carreira, ó, coloquei o último ponto ali. Nós vamos fazer novamente esse fechamento da carreira para iniciar uma próxima. Então, dou uma largadinha no fio. Aqui está o nosso primeiro pontinho, as duas alcinhas de trás para frente aqui. Nós vamos levar essa laçada lá para trás, tá? Quando a gente leva, ajusta com a mão para que o último ponto e o primeiro fiquem bem próximos um do outro aqui, tá? Agora, para iniciar a terceira carreira, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Então, aqui tem o nosso primeiro pontinho, dentro dele, no Vzinho, nós vamos inserir a agulha, ó, não saiu dentro do ponto aqui atrás, ó, saiu do lado, então, novamente, vocês insiram a agulha e tenham certeza que vai sair lá atrás, dentro do ponto, agora sim, ó. Dá uma ajustada nessa laçadinha aqui, deixa essa argolinha parada, puxa o fio que vem do rolo aqui pra frente, dá uma altura. Agora, insere essa laçadinha ali e fecha. Está pronto o nosso terceiro ponto, o nosso primeiro pontinho da terceira carreira aqui, tá? Então, agora nós vamos trabalhando da mesma forma, dentro de cada pontinho de base aqui, dentro de cada ponto que a gente fez, a gente insere a agulha aqui, se certifica que saiu lá atrás no meio do ponto, puxa o fio que vem do rolo pra frente, dá uma alturinha aqui pra ele e fecha esse pontinho. Então, todas as carreiras vai ser essa sequência, tá? Nós vamos subir aqui 5 carreiras, tá? Então, eu volto com vocês quando eu tiver concluído as minhas 5 carreiras, tá? Porque não tem segredo, é só ir trabalhando dentro dos pontos e o fechamento de carreira é exatamente todas as carreiras iguais a essas que eu ensinei aqui pra vocês, tá? Fechei aqui, então, o último pontinho, né? Subi aqui, então, as 5 carreiras, ó, que é a altura necessária aqui pra gente fazer o nosso mini cachepô. Cada pouquinho, como eu falei pra vocês, que vocês forem fazendo, vão ajustando com a mão pra ele pegar o formato redondinho, ó. Como ele está redondinho, os pontinhos bem alinhados, bem bonito. Nós vamos finalizar agora com uma carreira em ponto baixíssimo pra gente fazer o acabamento aqui da nossa borda, tá? Então, nós vamos dar uma alongada nesse fio, vir aqui novamente por baixo das duas alcinhas que forma do nosso primeiro ponto. Vou pegar a minha laçada e levar lá pra trás, tá? Vou vir aqui por baixo dessa alcinha que forma, com a minha agulha, insiro a laçada na agulha e puxo o fio que vem do rolo pra ajustar o tamanho dessa laçada. Então, vai ficar uma na frente, outra atrás. Puxo o fio que vem do rolo aqui pra frente. Agora aqui, pessoal, mais do que lá na base, aqui na nossa borda do cesto, esse ponto baixíssimo que a gente vai fazer aqui, ele tem que estar folgado para não emborcar o nosso cesto, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui por baixo destas alcinhas aqui que forma da nossa última carreira de pontos, tá? Então, vou inserir a minha agulha aqui por baixo, puxo o fio que vem do rolo e entro com ela dentro da laçada que está na agulha, tá? Novamente, insiro aqui por baixo, puxo o fio que vem do rolo e entro com ele dentro da laçada que está na agulha. Insiro, puxo e entro com a laçada que está na agulha. Então, vamos trabalhando assim, por toda a nossa volta, para deixar esse acabamento
bonito, né? Deixar o nosso cestinho aqui ainda mais lindo. Vão fazendo, vão ajustando com a mão, cada pouquinho que vocês forem fazendo. Cheguei aqui, então, ao final da nossa carreira em ponto baixíssimo, fiz o último ponto e agora nós vamos arrematar e finalizar a nossa peça. Cortei o meu fio, vou tirar esse fio daqui de dentro, com auxílio de uma agulha de tapeceiro, nós vamos fazer esse acabamento na nossa peça. Então, aqui no primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, vamos inserir a agulha de baixo para cima, levar esse fio lá para cima, ajusta aqui para ele ficar bem parecido com os demais. Agora, vamos voltar aqui no meio dessas duas alcinhas aqui do último ponto e vamos levar essa agulha lá para trás, ó. Simulando assim o nosso último ponto baixíssimo da carreira. E olha como ele fica perfeito, né? Vamos esconder aqui o nosso fio por entre os pontos e arrematar, cortar o nosso fio e finalizar a nossa peça. Finalizei aqui, então, o nosso mini cachepô. Ficou lindo, perfeito, redondinho, com as paredes aqui do cesto bem retinhas, os pontos bem alinhados. Então, esse é um trabalho de excelência, seguindo passo a passo, não tem como dar errado. Então, recriem aí nas casas de vocês, no ateliê de vocês, que eu tenho certeza que vai dar super certo. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Tchau e até o próximo vídeo.